Você sabia que o mundo é governado por apenas uma empresa? A empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan, ou TSMC, pode até não soar tão familiar assim, mas seus chips estão por toda a parte. Em iPhones, aparelhos de ar-condicionado, interfones, computadores, carros, caças e até no rover da NASA que pousou em Marte. A razão pela qual as montadoras não fabricam carros suficientes é por causa da escassez desses chips sofisticados, que alimentam funções como frenagem. Chips semicondutores são o novo petróleo em termos de nossa dependência deles. Uma empresa praticamente tem um monopólio global. Localizada na costa noroeste de Taiwan, a TSMC produz 92% dos chips mais avançados do mundo. É uma das duas únicas empresas que produzem em massa chips abaixo de 10 nanômetros, sendo a outra a Samsung. Nanômetro refere-se ao comprimento de um transistor. Interruptores muito pequenos, 10.000 vezes mais finos que um cabelo humano, que controlam as correntes elétricas. Um nanômetro é igual a 1/1000º de um metro. Quanto menor o transistor, mais ele pode ser amontoado. Quanto mais transistores você tiver, melhor será o chip e mais poderoso será seu computador. Quando a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taiwan em agosto de 2022, ela fez questão de se encontrar com o presidente da TSMC, só para você entender quão importante é essa empresa. Pequim passou semanas dizendo a Pelosi para não ir a Taiwan, uma ilha que o presidente chinês acredita ser uma província separatista e ameaçou invadir. Durante a visita de Pelosi, Pequim sancionou Taiwan, suspendendo as importações de frutas cítricas e peixes. É claro que Pequim não proibiu os semicondutores taiwaneses, porque depende deles como todo o mundo. Os semicondutores tornaram-se uma parte fundamental da rivalidade tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Há preocupações de que uma invasão de Taiwan pela China possa sufocar o fornecimento desses chips para o resto do mundo e dar a Pequim o controle dessa tecnologia essencial. Então, como a empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan se tornou tão dominante? A tecnologia fundamental foi inventada nos Estados Unidos e deu seu nome ao Vale do Silício, já que a maioria dos chips são criados com silício. Nos anos 90, os Estados Unidos fabricavam 1/3 dos chips do mundo. Hoje, nenhum desses chips é fabricado nos Estados Unidos. Empresas como a Intel costumavam construir e projetar chips internamente. Mas a partir da década de 1980, as empresas americanas começaram a lutar contra a concorrência das empresas japonesas. Então, terceirizaram algumas partes de seus negócios, que estavam tirando seus lucros, incluindo as fábricas caras que produzem chips semicondutores. Morris Chang percebeu essa tendência e aproveitou. Ele nasceu na China e, em 1949, mudou-se para os Estados Unidos, onde virou PhD em Engenharia Elétrica de Stanford. Ele passou 25 anos subindo na hierarquia da Texas Instruments, antes que o governo de Taiwan lhe oferecesse a chance de desenvolver sua indústria de semicondutores. Ele percebeu que havia uma grande oportunidade de criar uma nova empresa focada exclusivamente na fabricação de chips, que pudessem suprir todas as necessidades. Em 1987, nasceu a TSMC. Chang inicialmente precificou os chips com prejuízo para conquistar uma fatia maior de mercado, na esperança de que os custos fossem reduzidos o suficiente para gerar lucro. Sua estratégia foi arriscada, mas deu muito certo. As maiores empresas de tecnologia do mundo contam com a TSMC: Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, Tesla e outras gigantes da tecnologia. Fabricar chips semicondutores que são do tamanho de uma unha é muito difícil. Cada minúsculo chip é montado com até 50 bilhões de transistores. O processo começa cortando wafers de silício, que são fatias finas de semicondutores que parecem espelhos brilhantes, em chips individuais. Os funcionários devem usar equipamentos de proteção ao manuseá-los. Se até mesmo um grão de poeira cair no wafer, todo o lote corre o risco de ser arruinado.
Os chips são feitos gravando pequenos padrões em todo o wafer, camada sobre camada. Para criar as camadas, o wafer é revestido com um produto químico sensível à luz. É como colocar um bolo em camadas, só que nesse caso, o bolo tem 75 camadas e leva 3 meses para ficar pronto. As camadas são conectadas por fios de cobre, que transportam energia elétrica. Todo esse processo é assustador, e a TSMC tem uma vantagem indiscutível. Mas as coisas estão ficando complicadas quando ela se encontra no meio de um cabo de guerra entre as duas superpotências. Em agosto, o presidente Biden sancionou a Lei CHIPS, que proíbe as empresas que recebem subsídios americanos de fabricar chips sofisticados para a China, qualquer um com menos de 28 nanômetros. Washington está oferecendo 52 bilhões em subsídios para incentivar fabricantes como a TSMC a construir fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. Uma está programada para abrir no Arizona em 2024, que a própria TSMC anunciou em sua página oficial do LinkedIn, mas ainda representará apenas uma pequena fatia da produção global de chips. Ao mesmo tempo, a inovação de chips chineses estão crescendo aos trancos e barrancos. Em 2020, as empresas chinesas ainda lutavam para chegar abaixo de 40 nanômetros. Hoje, sabemos que a principal empresa chinesa de chips, SMIC, fez com sucesso um chip de 7 nanômetros. Pesquisadores de uma empresa chamada Tech Insights dizem que o chip foi feito para a mineração de criptomoedas. A China tornou uma prioridade estratégica impulsionar sua própria indústria de semicondutores, dando incentivos às empresas chinesas de chips, inclusive isentando-as do pagamento de imposto de renda corporativo por 10 anos, se fabricarem os chips mais sofisticados. Ainda assim, por enquanto, a empresa de semicondutores de Taiwan é a fabricante de chips mais importante do mundo. Ela está produzindo chips que são 2 nanômetros menores do que os fabricados na China e promete começar a fabricar chips ultra avançados de apenas 2 nanômetros até 2025. Isso significa que seu celular poderia durar até 4 dias sem precisar de carga. A China precisa da TSMC tanto quanto os Estados Unidos. À medida que as tensões geopolíticas aumentam, a importância da empresa de semicondutores de Taiwan no cenário mundial pode ser a maior proteção da ilha contra qualquer possível invasão. Ficaremos atentos aos próximos capítulos dessa história. Até a próxima!